bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta quinta-feira. Começa agora o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Hoje vamos falar de contaminação cruzada dos alimentos. Você costuma manipular carnes, frango, peixes no mesmo lugar que corta ali as verduras? Ou você coloca sempre aquela comida que sobrou do almoço na geladeira sem proteção alguma? A contaminação cruzada é uma das principais causas de doenças transmitidas por alimentos. Fica comigo que eu te conto tudo sobre esse assunto juntamente com a especialista que já se encontra aqui nos estúdios da Band Amazonas. Fica com a gente, aproveita e participa através das nossas redes sociais, tá bom? YouTube, Facebook, Instagram, é só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp, tá bom? O número é o 99205-1478. A gente já começa essa edição falando que o Ministério da Saúde lança campanha para incentivar o uso de preservativo. A ação começou após dados apontarem aí um aumento de doenças que surgiram na Idade Média, como a sífilis, e ainda são consideradas aí epidemias. O vídeo feito pelo Ministério da Saúde está circulando em vários locais. A campanha conscientiza sobre a importância de usar preservativos. Esse tipo de campanha de intensificação de medidas de prevenção é algo que estava um pouco deixado de lado nos últimos anos. E ele vem em bom momento em virtude do aumento expressivo do número de casos de algumas infecções sexualmente transmissíveis. Essas doenças são causadas por mais de 30 vírus e bactérias. Para se prevenir, o método mais eficiente é utilizar preservativo. No Sistema Único de Saúde, essas doenças têm tratamento gratuito. Pesquisas apontam que o uso de preservativos vem diminuindo com o passar do tempo, principalmente entre o público jovem. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, são diagnosticados mais de 1 milhão de casos de doenças infecciosas por dia, até mesmo aquelas consideradas extintas, como, por exemplo, a sífilis. Isso possivelmente é multifatorial, certamente é multifatorial, mas um dos fatores é o fato de um excelente controle que a gente tem hoje em relação ao HIV. Então, cada vez mais o tratamento é efetivo, é a comodidade do tratamento. Então, isso fez com que as pessoas relaxassem em relação aos cuidados e certamente tem impactado na ocorrência dessas infecções sexualmente transmissíveis. Além da transmissão sexual, a contaminação dessas doenças pode ocorrer também durante a gravidez, de mãe para filho. Jovens e adolescentes estão nos grupos de risco. Foi celebrada, nesta quarta-feira, foi celebrado o Dia da Malária nas Américas, uma doença tropical que acomete milhares de amazonenses todos os anos. A boa notícia é que o número de registros da doença reduziu 18,5% esse ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 64.500 casos nos primeiros 10 meses de 2018 e 52.500 casos somente neste ano. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas. Agora, um outro motivo para comemorar é que nesta semana a Anvisa liberou o registro para tafenoquina, que é um medicamento aí contra a malária que vai ser testado aqui em Manaus, isso só no ano que vem. Boa notícia, né? Agora a gente troca de assunto para falar de doenças reumáticas, mais conhecidas como reumatismo. O repórter Eduardo Galvão traz as informações sobre essa doença que não ocorre somente nos idosos, não. Para a próxima semana, um curso de educação em saúde sobre doenças reumáticas será realizado no auditório da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas. O público-alvo são pacientes com doenças reumáticas e até cuidadores. A gente vai conversar agora com a doutora Camila Teles, que é reumatologista. Doutora, o que será debatido no evento e as pessoas que quiserem participar, o que devem fazer? Então, vai ser debatido no evento como que as pessoas que têm doenças reumáticas, ou cuidadores, ou até agentes de saúde mesmo, como que podem lidar com a doença.
vai ser definido o que é artrite, a prática de exercícios, a parte de nutrição, troca de experiências entre pacientes. É um curso no modelo de Oxford, as orientadoras vêm do Rio de Janeiro, né, promovido pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e com o nosso apoio aqui da Sociedade Amazonense de Reumatologia. Os pacientes que quiserem se inscrever, podem se inscrever pelo e-mail da Sociedade Amazonense, que é sarreumatologia@gmail.com, pelo telefone 982610302 ou diretamente aqui no Ambulatório Araújo Lima com as nossas secretárias. Doutor, obrigado pela sua participação e lembrando que é totalmente gratuito. Vamos falar sobre educação. Um aluno da rede pública, ele foi selecionado para um programa de intercâmbio nos Estados Unidos. E a gente confere essas informações agora. Todos os dias a rotina de Rian é regrada. Entra na escola, assiste aulas na sala e se dedica aos estudos. Mas em poucos meses a vida desse adolescente de 16 anos vai mudar. Ele foi selecionado para representar o Amazonas em um programa de intercâmbio nos Estados Unidos. Acho que eu sempre tive a vontade de ir para os Estados Unidos, sempre tive aquela vontade de fazer uma faculdade nos Estados Unidos, né? E lá eles não visam só nota, eles visam também a atividade proativa, envolvimento em projetos, a própria pessoa em si. E participar de um programa de intercâmbio sediado pela própria embaixada, pelo próprio Estados Unidos mesmo, eu vi como uma grande oportunidade, uma grande coisa que eu poderia pegar e eu peguei, entendeu? Eu fui lá atrás. A notícia veio como uma surpresa para a família. O adolescente que sempre sonhou em estudar no exterior ganhou pela primeira vez a oportunidade de voar para longe. Nossa, foi uma experiência única, né? Então, uma coroação do planejamento, do esforço dele, isso aí foi, cara, uma felicidade muito grande, né? Um passo muito grande. A gente vê isso como portas abertas, graças a Deus, do esforço dele. Então foi uma experiência única assim para a família toda. E ver a felicidade dele também como objetivo alcançado foi uma realização como pai. Isso a gente pode dizer assim. É algo milagroso, um milagre de Deus mesmo. Porque eu tenho 16 anos, vai ser a minha primeira viagem de avião e ainda vai ser para ir para outro país, entendeu? É algo surreal para mim. E na escola ele se tornou exemplo para outros estudantes que têm o mesmo sonho. É um aluno esforçado, dedicado e que agora ele serve de exemplo para os nossos outros 1.300 alunos, que um aluno daqui da escola, quando ele se esforça, quando ele tem um objetivo, ele luta por esse objetivo, ele pode alcançar tudo aquilo que ele quiser. Agora que ganhou essa oportunidade, Rian enxerga o futuro com novos horizontes. Participar de um intercâmbio da embaixada, eu acho que tenho certeza que vai abrir minha mente, vai abrir meus horizontes. Como eu disse, eu não esperava participar, né? Agora, com certeza vai fazer com que meus objetivos sejam bem maiores e que, se Deus quiser, eu vou alcançar eles. Contaminação cruzada. Certamente você já deve ter ouvido falar disso, se não, saiba o quão importante é você manipular os alimentos da forma correta e principalmente guardar da maneira mais segura possível. Eu vou te convidar para acompanhar essas informações aqui agora com a especialista, a nutricionista Caroline Soares. Caroline, bom dia, seja bem-vinda ao Banho de Cidade, primeira edição. Conta pra gente, só pra gente explicar, né, o que é a contaminação cruzada. Então, na verdade, a contaminação cruzada, às vezes a gente pensa que é de um alimento que já está pronto, né? Mas na verdade é de um alimento cru que pode ser misturado com alimento pronto, né? Que é uma doença, é um micro-organismo patogênicos, né? Sim. Que são transmitidos de um alimento cozido para um cru. Então, quando a gente fala, Caroline, em contaminação cruzada, então a gente está falando ali, vamos imaginar, estamos na cozinha,
Ah, eu quero fazer um frango pro almoço hoje. Eu tô ali manipulando o frango cru na tábua, né? Geralmente as pessoas cortam ali o frango. Cortou o frango, separou, agora eu vou pegar as verduras. E nessa mesma tábua ali, as pessoas, elas manipulam as verduras. Então, ali nesse processo, tá tudo contaminado. Tá tudo contaminado, porque na verdade a gente tem tábuas diferenciadas, né? As verdes, né, que a gente costuma usar nas cozinhas industriais, hotéis, restaurantes, é para hortifruti, né? Verduras, frutas, né? E a amarela é para frango, no caso, como estamos falando de frango. E às vezes a gente só tem uma tábua, né, em casa. Pois é. E aí, né? como que fazer acontece? nesse caso? Primeiro, eu vou utilizar para cortar os hortifruti, as verduras, os legumes. Irei higienizar para poder manipular a proteína, né? E muitas das vezes o que acontece? Eu estou com uma proteína na geladeira, né? Ah, mas eu quero fazer uma farofa para o almoço. Eu acabo de cortar o frango e pego logo em seguida a carne já pronta e vou utilizar a mesma tábua. Já tem uma contaminação. A mesma tábua do e a frango, mesma faca. A mesma faca. Não troco. Ah, mas aí vai para o fogo. Já está tendo uma contaminação. Exatamente. Né? É que nem você acabou o almoço, deixou a proteína já toda prontinha na panela. Você viu o almoço na panela, deixou armazenado na panela para o jantar. Totalmente incorreto. Olha só. Então, sobrou o almoço, está tudo ali na panela, sobrou... Ah, eu guardei, eu tampei, coloquei na geladeira. Incorreto. Olha só. O ideal é que você pegue ou uma tigela ou um recipiente de plástico para armazenar o alimento dentro da geladeira. Tá, de plástico ou de vidro? Ou de vidro, que esteja embalado, né? Que não fique aberto, exposto. Porque dentro da geladeira eu vou colocar aí uma tigela que não tem tampa. Vai ficar ali, vai cair água, vai cair um suco, já tem uma contaminação e a pessoa que vai comer aquele alimento já não vai saber. Olha, essa é nova para mim. Essa nova... Geralmente as pessoas colocam ali a panela dentro da geladeira, acho que tá abafando, que tá certinho, mas não tá não, aí, né? tipo, jantou, colocou o alimento na panela. Sim. E no outro dia só faz a farofa, come ali dentro da panela e já está incorreto totalmente. Porque aquele alimento já está ali, porque tem a resina, né, da panela que solta. Agora, isso serve também para as garrafas d'água, né? Colocou ali na geladeira, tá sem a tampa, não, já era. Já era. Melhor não utilizar. Isso serve também para as frutas? Sim. O ideal é que seja utilizado, higienizado, né, as frutas e embalado com isso filme, né? Porque as que... banana não há necessidade, mas maçã, pera, porque é uma fruta que você vai chegar ali e já vai meter na boca. Né? O ideal é que você higienize, né? E embale e deixe ali armazenado bonitinho. Por exemplo, eu cortei o abacate e eu cobri ali com papel de alumínio, laminado, enfim. Tá certo ou não? O ideal é que seja com isso filme. Né? Porque assim, você embalou ali, então a gente está visível o que vai estar adentrando o alimento. Sim. Com papel alumínio não, pode cair alguma coisa, pode entrar algum bichinho, um inseto. E ali a gente já vai saber o que tem e o que não tem dentro do alimento. Olha só, agora só a gente voltando um pouquinho para o assunto da tábua ali, a gente colocando água quente, água fervida ali para higienizar, também tá certo ou não? O ideal é que a gente use, né? Às vezes a gente não tem um produto químico em casa, né? A gente usa um pouquinho de água sanitária, né? De solva, nos 5 litros de água, independente da quantidade que vai ser utilizado para higienizar, né? A tábua de corte. Olha só, legal. Muito legal. Agora sim, a gente volta a falar sobre como guardar os alimentos ali na geladeira, no freezer. Sim. Ovos. O certo é guardá-los ali dentro da geladeira, ali na porta ou fora? O ideal é que guarde dentro da geladeira, né? Porque ele vai estar ali armazenado, né? É que nem você colocar no ar-condicionado, né? Você tem uma sala que está ali só para guardar seu hortifruti. Ele vai estar ali conservado. Na geladeira a mesma coisa. Porque no calor de Manaus, na verdade, a maioria dos ovos estragam, né? É verdade. Então, o ideal é que seja... Carol, eu tenho que lavar o ovo? Não. Se você for armazenar o ovo na geladeira, não há necessidade de higienizar. Né? O ideal é que não higienize os ovos, porque às vezes, tem que higienizar, por que vem com barro? Porque a gente não sabe se tem um rachadinho, tem algum orifício que pode adentrar o ovo e quando você for utilizá-lo não vai mais funcionar, não vai mais
prestar para o consumo. Olha só, agora eu gostaria que a senhora falasse também um pouquinho, rapidamente, sobre aqueles guardanapos de pano, né? Ali na cozinha, a pessoa tá ali, tá fazendo, tá lavando a louça, enxugou, colocou aqui, tá suando, aí, opa, pegou de novo, tô enxugando a minha loucinha, coloca aqui de novo. Ainda tem o suor, né? Ainda tem o suor. Isso. E muitas vezes, o ideal é que a gente use Perfex. Né? O que é? O Perfex é um paninho fino, que ele é descartável. Ah, sim. Né? Ou então você deixe de utilizar, tem as panelinhas, né, amarela, diretamente só para pia, que o ideal é que não tenha, né, por conta dos micro-organismos, né? Porque às vezes você pega o paninho que está na pia, passa no fogão, passa na mesa onde você vai fazer as suas refeições, né? O que acontece? Vai ficar aquela coisa de mosca, que aqui em Manaus, além de ser quente, umidade, né? Mas então, se tem uma coisa que eu tenho uma raiva de mosca, ô Senhor do céu, é complicado. A mosca é o perigo em Manaus. Né? Então, assim, o ideal é que não utilize, né? Ah, Carol, mas o que eu vou utilizar? Usa um Perfex, um papel toalha para fazer a higienização da mesa, né? Use corretamente, porque às vezes a gente usa uma toalha, eu já pego aquela toalha que eu limpei, vou secar minha louça, vou passar, então tá tudo errado fazer dessa maneira. Muito bem, muito legal todas essas informações. Caroline Soares, nutricionista, eu quero agradecer a tua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Muito obrigada. Excelente dia, viu? Para você também. E as portas estão abertas para a gente falar de saúde e cada vez mais também sobre esse assunto. Conte comigo. Agora chegou o momento da gente acompanhar a previsão dos astros. Olha só. Para você de Áries, no trabalho vai se sair melhor em tarefas que exigem cuidado. Não baixe a guarda com os desconhecidos, tenha cautela com quem não conhece. Se está só, um clima de mistério agita a paquera. Números da sorte para hoje, 58, 94 e 22. A cor é cinza. Agora, o próximo também é nesta quinta-feira para você de Touro. Olha só, você pode encontrar boas oportunidades se tiver coragem para se arriscar. Parceria com alguém em sintonia pode dar certo. Um sentimento de amizade pode evoluir para algo mais. Números da sorte para hoje, 68, 14 e o número 5, a cor lilás. Agora, para você de Gêmeos, talvez seja preciso investir na comunicação para se entender melhor com os colegas, e especialmente se precisa trabalhar em equipe. Alguém muito popular pode despertar seu interesse. Número da sorte para hoje, 33, 51 e o 15, a cor rosa. Para você de Câncer, pode ter dificuldades em se concentrar nas tarefas. A saúde pode precisar de alguns cuidados, especialmente se andou exagerando na alimentação. Pode se apaixonar por alguém de fora. Números 34, 07 e o 70 e a cor é marrom. Daqui a pouquinho, no Band Cidade, primeira edição, nós vamos mostrar os outros signos para você. Portanto, fica com a gente que a gente volta rapidinho. Band Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas, e agora a gente volta a falar da previsão dos astros, tá bom? Dessa vez, para quem é leão, é um bom momento para fazer uma grande faxina em casa e se livrar de tudo que não usa mais. Mas cuidado com uma briga, seja num romance ou com uma paquera. Números 71, 80 e 89, cor marrom. Para você de Virgem, ótimo momento para expandir sua rede de contatos profissionais e até ficar por dentro de novas oportunidades de serviço. Se está saindo com alguém, conversem sobre o próximo passo da relação. Números para hoje, 81, 45 e o 99. A cor pink. Para você de Libra, você pode se sair melhor do que espera ao lidar com as tarefas do dia a dia. Cuide de seu corpo e evite qualquer tipo de excesso. Faça um esforço para evitar que a rotina se desgaste a vida dos dois. Aí, os números para hoje é o 64, 28 e o número 1, a cor laranja. Agora, para você de Escorpião, você poderá usar seu charme para convencer as pessoas e conseguir tudo o que deseja. A sorte estará ao seu lado e pode se dar bem em apostas. Declaração de amor pode derreter seu par. Números para hoje, 29, 74 e 56 e a cor é prata. Já já a gente fala de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora a gente troca de assunto para falar que as ações de enfrentamento à obesidade no Brasil, especialmente nas crianças, estão entre as principais pautas do Ministério da Saúde. Isso porque
Só para você ter uma ideia, 12,9% das crianças entre 5 e 9 anos aqui no Brasil já são obesas e 17% das menores de 5 anos já estão com excesso de peso. Justamente sobre esse assunto a gente conversa com a endocrinologista a Dorothy Carriço. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição. Bom dia. Então, esses números assustam? Assusta bastante. Mundialmente, 41 milhões de crianças que até 5 anos de idade já têm obesidade infantil, né? Então, o que acontece? A obesidade infantil já virou até uma epidemia mundial. Né? É importante salientar que a importância da dieta e da atividade física para a prevenção mesmo da obesidade infantil. Temos que trabalhar mais com a prevenção, né, do que o tratamento mesmo. Quando a gente fala em obesidade infantil, doutora, nós estamos falando diretamente da má alimentação ou, paralelamente, a criança ela vem sofrendo ali alguma outra doença? A obesidade infantil ela pode levar a várias outras doenças, como uma diabetes, problema de colesterol, dores articulares, baixa autoestima, né? E entre outras doenças. Então, a obesidade ela leva a outras doenças que podem vir a ocorrer com a criança, né? Mas a obesidade, no caso, ela está ligada diretamente realmente à má alimentação? Isso, a má alimentação, com certeza. Principalmente a má alimentação que vem desde de criança, desde bebê, ricos em açúcares, né, em alimentação rica em carboidrato. Nós temos aqui um alimento na região norte, que é a nossa farinha, que ela é muito rica em carboidrato. E aí nós temos que ter muito cuidado na utilização pelas crianças da farinha do uso diário, né, em grande quantidade. Porque ela não tem nenhum benefício nutricional. No caso que a senhora se refere aí, é aquela farinha Warini? A farinha mesmo de mandioca, né? A farofa, a farinha, elas têm um alto poder glicêmico, né? Alto teor glicêmico. Além da farinha, no caso, doutora, quais são os outros alimentos que a gente pode dizer assim, que são o pesadelo da alimentação das crianças e que os pais, infelizmente, acabam insistindo? Com certeza. Então, assim, alimentos industrializados, fast foods, bolachas recheadas. Tem que mesmo começar a adaptar a alimentação da criança para uma alimentação mais saudável, rica em frutas e verduras. Às vezes, mandar um lanche para a escola mais saudável, né? Não mandar só bolachas, coisas mais práticas, mandar uma fruta, um sanduíche, né, com pão integral, alguma coisa nesse sentido que faça melhorar mesmo. Na sua avaliação, doutora, é preciso que haja uma educação alimentar para que a obesidade seja eliminada, vamos colocar assim, porque algumas mães falam assim, poxa, Flávia, mas o meu filho não come de jeito nenhum brócolis, o meu filho não come de jeito nenhum pão integral. Então, assim, de que maneira que os pais podem começar a educar bem os filhos em relação à alimentação, doutora? Assim, eu acho que primeiro conversando com uma boa nutricionista também é um trabalho multidisciplinar, né? Conversando com uma nutricionista, até às vezes com um psicólogo, para ver por que daquela barreira da criança em não aceitar determinado alimento, né? Nem experimentar muitas vezes. A criança nem experimenta. Claro que os alimentos que têm alto teor de carboidrato, né, de glicose, do açúcar, são mais gostosos, né, ao paladar. Então, eles vão se adaptar mesmo. A minha criança, meu filho não come nada, mas vai comer uma bolacha recheada, vai comer carboidrato mesmo, né, que tem alimentos que tem alto bolacha recheada, refrigerantes, então. Isso, com certeza. Fast food, sanduíche de fast food, batata frita, que eles comem bastante. E aí você tem que introduzir mesmo no dia a dia, né? Eu acho que o exemplo também é muito importante dos pais se alimentarem bem. Exatamente. Para passarem essa... Porque aí não adianta, no caso, querer que o filho coma só brócolis, coma só salada, feijãozinho ali com arroz,
se os pais estão comendo ali uma lasanha na frente do filho, tomando refrigerante na frente do filho. Então é importante que haja mesmo essa força-tarefa, essa educação de um modo 100% dentro de casa. Com certeza, com certeza. E também um grande pecado dos pais é acharem a criança mais, digamos assim, acima do peso, ela mais fofinha, mais bonitinha, né? Ter essa má impressão da criança que ela está saudável por estar acima do peso. E na realidade... Ela está bem alimentada, no Isso, caso, ela está, né, bem alimentada. E na realidade tem que ficar atento para não ter doenças graves de forma precoce, né? E quando a gente fala em obesidade, claro que a gente fala certamente de alimentos, mas em meio à era digitais, os jovens talvez estejam, quando eu falo jovens, as crianças também, né? Eles acabam se movimentando menos. Eu acho que a única coisa que se movimenta ali são as mãozinhas ali no computador, Isso não serve como exercício físico, né, doutora? O sedentarismo também tem que ser levado com a devida importância, né? Então, assim, não só a alimentação, mas também a atividade física. Hoje em dia, infelizmente, as crianças, por conta de violência, não tem mais aquela atividade como a gente tinha na nossa infância, na rua, correndo, né? São mais presas. Então, com isso, tem menor atividade. Então, estimular o seu filho a fazer uma natação, um esporte, uma coisa que ele goste, é fundamental. Não só a alimentação, mas também a queima, né? A atividade física também de forma regular. Isso é bastante importante, que quando a gente fala aqui dos dados do Ministério da Saúde, nós estamos falando aí, no caso, de 12,9% das crianças entre 5 e 9 anos. É um número realmente que vem preocupando. E quando a gente fala de alimentação também, doutora, eu gostaria que a senhora explicasse melhor, acaba influenciando também, por exemplo, as crianças que comem na frente da televisão, as crianças jovens, no caso, que comem ali na frente do computador? Não, com certeza. Eu acho que ter a hora certa para comer, você sentar com a sua família, comer de forma adequada, porque ali você está, né, na frente da televisão ou do computador, você vai estar beliscando coisas mais práticas para comer, nem está concentrado na alimentação mesmo em si. E aí come até a tendência de comer mais besteiras, né, que a gente fala. Agora, como identificar, doutora? Algumas pessoas devem pensar assim, é muito fácil identificar a obesidade quando os nossos filhos estão gordinhos, mas como identificar que o meu filho já esteja se encaminhando aí para obesidade? Porque o trabalho de prevenção, é claro que a gente fala de obesidade, vamos prevenir, mas é importante que a gente trabalhe logo lá no começo, né? Não, com certeza, no sobrepeso, né? Então, assim, esse trabalho, a criança deve acompanhar, né? Tem uma curva de crescimento, curva de peso também. Então, a criança acompanhando com o pediatra, ela consegue detectar precocemente se já está em ganho de peso. O problema é que a gente vê muito as nossas crianças indo só até 1 ano, né, no pediatra, bem certinho. E depois eles esquecem de fazer esse acompanhamento, de ter esse trabalho de prevenção mesmo, né, de acompanhamento tanto da altura quanto da obesidade. A obesidade, inclusive, afeta a altura final da criança. Então, ela vai se tornar uma criança com uma menor estatura por conta mesmo da obesidade. Agora, sabe o que é bastante interessante? É quando a mãe, por exemplo, está organizando a festa de aniversário do filho, da criança. Eu quero muitos salgadinhos, mini pizza, hot dog, eu quero refrigerante, eu quero bastante docinho, bastante pirulito. Porque aquela mãe, talvez, ali esteja direcionando a alimentação do filho. Vamos colocar um mamãozinho, uma melancia. Fica tudo intacto ali, parece que nem as mães próprias comem, né? É verdade. Isso a gente culturalmente, né? Tem essa questão da festa, né? Ser só com guloseimas mesmo. Mas se usar a festa como forma esporádica, eu até acho que é até válido. Mas a importância mesmo é do dia a dia a alimentação ser saudável. Então, assim, o dia a dia da criança, ela ter uma alimentação saudável e principalmente fazer uma atividade física também, né? Então, assim, isso já é o fundamental. Para ela poder, uma vez ou outra,
ter poder, esses né, períodos, comer. Isso, ter Não esses... significa apenas que a criança vai comer todas as vezes o brócolis ali, a saladinha, mas uma vez ou outra dá certo. Não, dá, com certeza. Eu acho que o fundamental é o dia a dia. Você ter essa alimentação saudável todos os dias. E quando a gente fala de alimentação saudável, doutora, gostaria que a senhora explicasse um pouquinho pra gente como é possível fazer agora, nessa hora da manhã, café, tem crianças que comem aí uns 2 pães com ovinho, queijo, presunto logo de manhã. Qual seria um café da manhã ideal, assim, para essa faixa etária que o Ministério da Saúde acabou indicando uma porcentagem um pouco elevada para com essas crianças? A alimentação é muito individualizada também, né? Não tem como a gente generalizar, até porque depende muito também da criança, do metabolismo da criança. Tem crianças que têm metabolismo mais acelerado, podem comer mais. Tem criança que tem um metabolismo mais lento, que aí tem que fazer uma dieta melhor, da genética, né? Tem aquela genética que tem mais obesos na família, então a tendência de ser uma criança mais obesa é maior. Mas assim, é justamente isso, evitar os açúcares, usar um pão integral ou às vezes uma banana cozida, com ovo, pode usar também, entendeu? Alimentos diferenciados, entendeu? Pode usar, a criança pode comer um pão francês, mas comer só um, evitar do excessos, né? De comer 2, 3 pães, que às vezes até acontece, né? Então, os excessos, ela está em fase de crescimento. Ela pode comer a mais, né? Mas evitar mesmo os excessos. E a alimentação nas escolas? Isso, nas escolas é fundamental, né? Levar alimentos mais saudáveis mesmo, lanches mais saudáveis, né? Tirar mesmo essa questão de bolachas recheadas, de outro sanduíche, manda uma fruta, né? Às vezes até criança gosta também de mais castanhas, alguma coisa diferenciada mesmo. Então, tem como adequar, assim, a alimentação do adulto saudável e juntamente com uma criança saudável. Agora, a senhora aqui, que é especialista, a expectativa para com os próximos anos, é claro que essa porcentagem caia bastante, mas eu gostaria que a senhora ressaltasse justamente a importância do trabalho de prevenção para com elas. Não, com certeza. A prevenção da obesidade é fundamental. Então, o que a gente tem agora é que a alimentação vem errada desde a criança, né? Então, a gente está vendo cada vez mais precocemente jovens se tornando diabéticos, né? Hipertensos, com problema de pressão alta, por conta da alimentação errada vir desde criança. Então, a prevenção, você melhorando a alimentação da criança já desde quando nasce, evitando esses compostos lácteos, né, que tem bastante açúcar, né, que aí, oferecendo mais mesmo alimentos mais saudáveis, eu acho que isso evita grande parte das doenças em adultos jovens, né, que antigamente a gente vinha numa fase adulta mais tardia, como diabetes, e hoje em dia a gente está vendo uma fase mais precoce. Doutora endocrinologista Dorothy Carriço, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Agradeço ao CEIB e ao convite de vocês por essa oportunidade de alertar a população a se unir mesmo, a família se unir e todos comerem de forma mais saudável, né? Não só a criança, mas os pais, começando pelos pais. Exatamente. Muito obrigada. As portas vão ficar abertas para a gente falar de saúde. Tá ótimo. Agora a gente confere as notícias do Brasil e do mundo com Alessandra Taveira no Notícias da Redação. Olá, Flávia, muito bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no Band Cidade, primeira edição. E a gente começa falando de uma notícia nada boa. É que a crise econômica levou 4,5 milhões de brasileiros à extrema pobreza, o que fez a desigualdade atingir um nível recorde no Brasil. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa se refere ao cenário econômico do ano passado, quando o país chegou a 13,5 milhões de pessoas em extrema pobreza. Desses, a metade vive no Nordeste. E esse grupo aí sobrevive com R$ 145 mensais. E ele vem crescendo desde 2015.
E assim, fazendo uma comparação, esse contingente é bem maior que a população da Bélgica e de Portugal. Então dá para ter uma noção aí, né? E a produção de veículos cresceu 16,6% em outubro, com a fabricação de 288 mil unidades. Segundo o balanço divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a ANFAVEA, o número representa uma elevação de 9,6% em comparação a outubro de 2018. Nos primeiros 10 meses do ano, foram produzidos 2.550.000 veículos, um aumento de 3,6% em relação aos 2.460.000 veículos fabricados de janeiro a outubro do ano passado. E a gente encerra falando que as vendas do setor de supermercados registraram um aumento de 3,22%, de janeiro a setembro de 2019, em comparação aí ao mesmo período do ano passado. Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, e de acordo com essa entidade, as vendas vão continuar em alta nos últimos meses do ano por conta do Black Friday, que acontece nesse mês, agora em novembro. E também por conta da antecipação para novembro e dezembro do pagamento do saque imediato do FGTS, das pessoas que receberiam em 2020, né? Foi antecipado. Para Notícias da Redação, Alessandra Taveira. Obrigada, Alessandra, pelas informações. Agora chegou o momento da gente falar de oportunidade de emprego. 38 vagas estão disponíveis para hoje no Cine Manaus. Olha só, 20 vagas de executivo de vendas, também tem uma vaga para assistente administrativo, vaga também para assistente comercial, vagas disponíveis, 8 para promotor de vendas, vaga para açougueiro, também tem para pizzaiolo, também tem para garçom, tem mais de 38 vagas aí para você conferir hoje, quinta-feira. Lembrando que os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de residência e escolaridade. É importante você levar todos esses documentos e, claro, apresentar disponibilidade de horário, tá bom? Agora, vamos saber aí qual a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também para o interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 23 e 34 graus. Em Eirunepé, manhã de sol com algumas nuvens, períodos nublados com chuva a qualquer hora. A mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. Em Tefé, sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A mesma previsão para o município de Itacoatiara. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Voltamos com a previsão dos astros para você. Olha só, para você de Sagitário, segredo poderá ser descoberto, mas não deixe que interfira na relação familiar. A família pode exigir mais envolvimento da sua parte. Pode se envolver em um lance proibido com um ex-amor. Números da sorte: 75, 39 e o 30, a cor dourado. Para você de Capricórnio, tenha cautela ao lidar com informações importantes, já que há risco de confusão, mas graças à sua comunicação pode se destacar em reuniões. A2, palavras carinhosas serão sempre muito bem-vindas, tá bom? Números da sorte: 22, 40 e também o 67 e a cor bege. Para você aquariano, bom momento para lidar com o dinheiro e correr atrás de uma promoção. Cuidado com projetos que pareçam furada. Com tanta coisa acontecendo, a conquista continua em segundo plano. Números da sorte para você, olha só, 14, 32 e o 41, a cor azul escuro. Para você de Peixes, aproveite o astral favorável para investir mais tempo nos estudos ou melhorar o entrosamento com os colegas se trabalha em equipe. Na conquista, pode se dar bem se tomar a iniciativa. Números da sorte é o 87, 78 e o 96, a cor é verde. O Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já.
Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas, e esse bloco agora a gente conversa com o superintendente da SUFRAMA, o Coronel Alfredo Menezes. Coronel, bom dia, seja bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da Rede Bandeirante. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui novamente. Coronel, explica para a gente, recentemente o senhor fez uma viagem internacional, então qual é o balanço que o senhor faz? A gente acredita que tem muita novidade. É verdade, um balanço extremamente positivo. Foi uma viagem que o presidente, no momento oportuno, da gestão dele, fez uma viagem à Ásia, no objetivo de consolidar alguns fatores que nós temos aqui com relação a relacionamento e parceria do Estado brasileiro com alguns países e depois buscar e atrair investidores. Então, ele foi ao Japão, China e Emirados Árabes, Catar, Dubai. E eu, no meu caso, acompanhei no Japão, na China e demos prioridade, enquanto o presidente foi para os países árabes, nós fomos para a Coreia do Sul, porque nós temos o foco do nosso negócio lá na Coreia do Sul. A vinda do presidente Jair Bolsonaro para cá, para Manaus, está confirmada? Está confirmado. O presidente ele vem para a segunda oportunidade, Isso mostra o prestígio, a atenção que o presidente tem com o nosso estado, o carinho que ele tem pela Zona Franca de Manaus, pelo Polo Industrial de Manaus. Ele confirmou a presença dele aqui para a abertura da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, que é a FESPIM, que ocorrerá no dia 27. Ele tem um compromisso internacional nos Estados Unidos, então ele vai pernoitar no estado do Amazonas de 26 para 27, atender esse compromisso, daqui ele estará arrumando para o estado do Pará, onde ele tem também uma série de compromissos a cumprir. A SUFRAMA fez um convênio com a UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas. De que forma que vai funcionar, superintendente? Bem, na realidade, esse convênio ele é fruto prático, ele é voltado para a indústria 4.0. Eu fiz uma viagem à Alemanha, especificamente na cidade de Aachen, que Aachen é a sede da indústria 4.0, referência na Europa. Então, fomos buscar lá o que? Conhecimento, fomos buscar capacitação, levamos alguns membros da nossa academia, fomos acompanhados também de empresários do setor. Então, regressamos a Manaus, convidamos a academia, a universidade para junto com a SUFRAMA, desenharmos um modelo em que pudéssemos capacitar pessoas, capacitar, no nosso caso, servidores, capacitar docentes, para que essas pessoas fossem multiplicadores desse conhecimento. E agora, assinamos ontem, foi publicado hoje no Diário Oficial da União, essa parceria, então ela é real. E agora vamos começar aí um MBA, um mestrado dentro dessa área, virá também outros cursos como o MBA. Nesse caso, o grande diferencial ele será todo em inglês, em parceria SUFRAMA, a Universidade Federal do Amazonas, mas também com a RWTH, que é a fonte de todo esse conhecimento lá na Alemanha. Olha só, que legal. Agora, superintendente, vou fazer uma pergunta para o senhor. Afinal de contas, quando o senhor assumiu, logo no comecinho ali da sua gestão, algumas pessoas tentaram desestabilizar o senhor com várias fake news. Hoje a gente observa agora que a SUFRAMA, a Zona Franca de Manaus, está cada vez mais em evidência. Fortalecida, Fortalecida, exatamente, muito bem colocado. Agora eu pergunto do senhor, a que o senhor atribui todas essas fake news, a gente pode colocar assim, todas essas desavenças? Olha, eu particularmente não senti muito isso, vou ser bem claro com você, porque todo novo ele causa uma reação, na realidade, o Ministério da Economia, durante a transição, ele mapeou que a SUFRAMA tinha perdido a sua essência. A SUFRAMA perdeu o seu rumo, perdeu o cumprimento da sua missão, que é, na realidade, baseada aos telespectadores. Nós trabalhamos dentro do prisma do industrial, comércio e serviço e também o agropecuário em 5 estados, que é o Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e Amapá. A SUFRAMA, nos últimos 15 anos, ela ficou restritíssima ao estado do Amazonas e simplesmente trabalhando no vetor industrial. Ela esqueceu os outros vetores, ficou sendo ali um grupo gerido, uma autarquia gerida por um grupo político que foi se desidratando e perdendo a sua essência ao longo dos anos. Então, o Ministério da Economia verificou isso, foi mapeado e o governo federal resolveu intervir, nomeando uma pessoa de fora desse grupo político como um todo,
né? E que fizesse um trabalho técnico sendo orientado pelo Ministério da Economia, pela Presidência da República, como sempre foi e aconteceu na SUFRAMA. Com isso, nós conseguimos, eu diria assim, resgatar o protagonismo dessa autarquia tão importante para o desenvolvimento regional. Então, hoje, nós conseguimos contato direto com todos os governadores, visitamos todos os governadores, mapeamos as necessidades desses estados, desses municípios, os quais a SUFRAMA tem dentro da sua área de responsabilidade, e chamamos todos os participantes do vetor industrial, comércio, serviço e agropecuário. Então, hoje nós estamos trabalhando na plenitude. E o que nós fizemos? Muito trabalho, né? Apoio da sociedade como um todo, e os resultados estão aí. Nós tivemos nos primeiros 6 meses um crescimento de 11%, né? Desse crescimento foram 49 bilhões de reais. Significa o seguinte: nos últimos 6 anos foi o maior crescimento que a SUFRAMA teve. Temos agora com a geração de emprego fantástica, estamos fazendo parcerias com entidades internacionais, estamos atraindo investidores, fomos a Israel, restauramos o CBA, agora com o presidente atraindo investidores chineses que vêm investir. Então, está tudo andando e agora, graças a Deus, com todos esses indicadores financeiros, econômicos que o Estado brasileiro conseguiu oferir sob a liderança do nosso presidente Jair Bolsonaro, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: agora é que nós vamos voar mais ainda. Até porque, né, esse pessoal desse mimimi que ficava falando isso e aquilo, que o ministro vai acabar isso, que aquilo, que vai... Nada disso aconteceu. Ontem foi noticiado que os incentivos da Zona Franca, que todo mundo dizia que nós íamos perder, aumentaram. Significa o seguinte, né? O presidente cumpre a sua promessa de campanha, na realidade está aí, a BR está sendo conduzida como tem que ser conduzida. A BR-319, eu quero dizer para você, Amazônia, que a BR-319 vai sair. Nós aqui somos um representante do governo federal, do governo do nosso presidente Jair Bolsonaro. O presidente tem comprometimento com a nossa região em fazer o quê? Gerar riqueza, gerar oportunidade de emprego, gerar condições de melhor capacidade de educação, segurança e também saúde. Porque se nós melhorarmos o PIN, ele criarmos oportunidade de trazer investidores, a economia do Estado vai alavancar. E olha o crescimento que teve só esse ano, 11%. O PIN crescendo significa o que para a população? Você vai conseguir arranjar seu emprego, seja ele diretamente ou indiretamente, prestando algum serviço para aquelas empresas que trabalham diretamente conectadas ao polo industrial de Manaus. Então, com isso, o presidente cumpre a sua promessa de campanha e está retornando a Manaus. Por quê? Porque ele tem um carinho especial com a nossa região. Superintendente, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. As portas estão abertas justamente para a gente falar da Zona Franca de Manaus, para a gente falar que cada vez mais está crescendo e que não está ameaçada, não. Com certeza, e o nosso presidente Bolsonaro voltará aqui dia 27 e estará com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. O Band Cidade, primeira edição, fica por aqui, mas continua na internet. Para você, um ótimo dia e até amanhã.